Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Kelvin, sou do curso de Engenharia Elétrica e faço parte do grupo de pesquisa aqui do Instituto que chama Nuvem. A gente estuda bastante parte da impressão 3D e hoje eu vou apresentar para vocês uma parte de um trabalho bem maior que foi desenvolvido ao longo do ano passado. Esse trabalho é titulado Efeito da Velocidade e Temperatura de Impressão na Qualidade de Peças de PLA impressas em 3D, orientado pelo professor Dr. Clayton. Primeiro, dar uma introdução, né, no assunto, conceito de manufatura aditiva, ou como muitos conhecem, impressão 3D. Ele parte da criação de peças, muitas vezes complexas, a partir de camadas. Então, a gente tem um modelo que ele é projetado, ele é modelado em algum software, que depois ele passa para um outro, que ele é fatiado, que é dividido essas amostras, essas peças em fatias, que aí é possível a impressão. Tem vários tipos na manufatura aditiva, mas um dos mais utilizados ou empregados nesse trabalho é a fabricação por filamento fundido, que ela parte da fusão, extrusão e deposição desse material numa mesa aquecida. Dos materiais bem utilizados e aplicados é o ácido poliláctico, ele é biodegradável, ele é reciclado, ele é atóxico, então muitos dispositivos que dá para ser utilizado, ele não rejeita, dá para ser utilizado algumas coisas no corpo humano. Ele é bem interessante, dá para substituir muitas das vezes em aplicações que polímeros derivados de petróleo. Falando um pouquinho agora da qualidade geométrica, né, ou acurácia dimensional, ela vai avaliar a exatidão e a precisão que essas amostras são impressas para poder aplicar. Então, é muito crucial para diversas aplicações e é muito importante. Dentro da manufatura aditiva, da fabricação de filamento fundido, os parâmetros da impressão, que são a temperatura, a velocidade, entre outros, afetam essa qualidade. Por isso a importância de estudar. E por isso que o trabalho, né, apresenta para poder compreender o efeito da velocidade e temperatura de impressão na qualidade geométrica de peças impressas por fabricação de filamento fundido, proporcionando otimizar o processo de impressão e obter resultados de alta qualidade, para conseguir fazer a junção dos parâmetros ideais para conseguir fabricar aquela peça com maior precisão. Materiais e métodos, né, partindo aqui, falando um pouquinho da impressora utilizada, é uma impressora mais robusta, é um pouco mais cara também, a impressora da marca Caiu 3D, modelo Taikon Max, e aqui o software de fatiamento utilizado, que é o que vai pegar aquele modelo projetado e dividir em camadas para a peça poder ser fabricada. Aqui a gente vai falar eu vou falar um pouco dos fatores de controle envolvidos nesse processo, que são todos os parâmetros que a gente definiu para imprimir, e foi tudo baseado no experimento DOE, que a gente chama, é Design Experimento, que proporciona fazer a combinação desses fatores para poder a gente entender como que está reagindo, como que uma coisa afeta na outra. Então, o material, o ácido poliático de alta temperatura, é um PLA, só que ele é chamado PLA-HT, que ele tem uma propriedade um pouco melhor de resistência à temperatura. A altura de camada foi utilizada de 0,1 milímetros, velocidade de impressão foi de 30 e 60, diâmetro do bico de impressão 0,2, temperatura de impressão de 200 e 240 graus Celsius. Sobre a mesa de impressão, a gente pode colocar a amostra de diversas formas. Então, a gente também tentou estudar o efeito disso, porque tem movimentos, né? Tem uns movimentos em X, que é a mesa, em Y, o bico mexe também. Então, a gente estudou dessas formas para poder ver como que a movimentação da mesa e do bico influenciou. Aqui tem um modelo que a gente modelou utilizando o software Inventor. É uma peça bem pequena para poder forçar a impressora a ter dificuldade de imprimir para poder conseguir tirar ao máximo todas as informações e propor a maior qualidade possível dela. Aqui foi parte do método que a gente desenvolveu para poder medir essas amostras. A gente usou um projetor de perfil. Direto por ele, teria como realizar as medições, mas todas de formas manuais. Então, a gente perderia precisão e até poderia causar erro alguma coisa. Então, a gente desenvolveu um software a partir de fotografia. A gente colocava a amostra com um sensor de ângulo, a gente colocava uma câmera na mesma posição, sempre na mesma distância focal, e tirava as fotos das peças depois de impressas. Aqui é um exemplo da foto tirada depois que a gente jogou em outro software para fazer esse tratamento dessa imagem. Chama ImageJ, é um software muito utilizado, gratuito. E nesse software a gente realizou o recorte, a exclusão de alguns ruídos que sempre tem nas amostras.
e aplicou um filtro, chama o Shape Mask. Ele basicamente deixa mais claro a diferença entre o fundo da amostra e a curva da amostra. Então a gente tem que aplicar esses fluidos, esses filtros. Aqui é a parte aplicar. Depois a gente conseguiu fazer todo aquele filtro, mexer na imagem, o software ele proporciona transformar, a gente consegue interpretar o que é peça, o que é fundo e separa. Então eu peguei e consegui pegar todos os pixels que representavam a amostra e transformei em pontos em um gráfico. E sobre esse gráfico plotado da imagem que é da amostra, eu coloquei como que seria esse tracejado, o ideal, o projetado. Então eu projetei, no ideal era para ser essa curva. Quando foi imprimido, de acordo com algumas variáveis do ambiente ou de temperatura de variação, às vezes a amostra sai um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, tem uma deposição maior de material e entre outras coisas. Aqui, partindo para os resultados, variando, aqui é para o grupo de amostras impressas com 30 milímetros por segundo, aqui as amostras a 200 graus, um exemplo de um grupo, e 240. A gente pode perceber aqui a espessura, aqui a deposição nos ângulos, a inclinação dessas amostras, porque futuramente esse estudo foi aplicado para poder analisar a retitude dessas paredes, o paralelismo entre as paredes, os ângulos das amostras, entre outras coisas. Mas nesse trabalho foi focado na parte qualitativa. Então, a base do projeto foi essa. Aqui, sobre outras, aumento de temperatura, eu vou perceber um aumento, entre outras coisas. Vou falar mais adiante. Aqui, para o outro grupo de amostras, de 60 milímetros por segundo, foram realizados um grupo grande de impressões, em torno de 2 a 3 meses para conseguir imprimir. E aqui os resultados. Primeiro, o que deu para perceber são os resultados por efeito do aumento da temperatura de impressão. Né? A gente teve duas diferentes temperaturas. Houve um aumento de espessura nas paredes impressas sobre o eixo Y e intensificada no eixo XY. Então, a gente conseguiu ter essa resposta. Houve uma melhora qualitativa, né, visualmente analisando, das características geométricas de retitude e paralelismo das paredes. Então, quando eu aumento a temperatura, eu devo perceber uma melhora nessas propriedades. Os efeitos, esses efeitos podem ser explicados, segundo esse autor, pelo aumento da fluidez do material, permite ter uma maior deposição de material de maneira mais uniforme, não tem uma falha. Eu estou depositando, depois eu paro, depois eu deposito mais. Tem um material sendo mais depositado, eu consigo espalhar ele melhor, de uma maneira mais uniforme. Agora, sobre o efeito da direção de impressão, analisando separadamente e juntando com as outras coisas, as amostras impressas na direção X apresentaram maior regularidade nas características geométricas. A impressão nas direções Y e XY foi mais suscetível ao acúmulo de materiais nos vértices, como a gente percebeu lá. Além de ondulações devido a vibrações durante a troca de direção. Então, não é um movimento fluido, né? Eu tenho um movimento que eu mexo em um eixo, depois mexo em outro e mexo ordenado esses eixos. Então, ao mexer ordenado, eu posso provocar vibrações que numa peça daquela dimensão pode afetar. E a gente percebeu qualitativamente que afetou, demonstrando um aumento das características de forma ao se aproximar da direção de impressão no eixo Y. Então, o conjunto de eixos da impressora, quanto mais próximo a gente colocava, tende, né, a mais próximo do eixo Y, a provocar maior erros. A combinação de movimentos nessa posição provoca mais erros. E os movimentos combinados do bico de impressão e da mesa aquecida aumentaram as vibrações, dificultando a manutenção da forma ideal por conta dos movimentos abruptos. Aqui, agora falando por último, né, no efeito da velocidade de impressão para baixa temperatura de extrusão e direção XY, algumas coisas que qualitativamente deu para perceber. Houve redução de ondulação causada por vibrações desejadas, então é algo desejável. Houve um menor acúmulo de material nos vértices, uma melhor retitude e paralelismo nessas amostras, olhando essas paredes, e o aumento da velocidade de impressão não resultou em diferenças perceptíveis para as outras direções de impressão, independente da temperatura de impressão. Então, houve uma constância. Por fim, né, nesse trabalho foi possível avaliar o impacto dos parâmetros de impressão, né, temperatura, velocidade, direção, nas características geométricas de paredes finas impressas em 3D, focando, né, uma análise qualitativa da retitude do paralelismo. O aumento da velocidade não apresentou diferenças perceptíveis na direção X e Y, independente da temperatura,
analisando novamente qualitativamente. E a temperatura de 200 graus Celsius, velocidade de 60 milímetros por segundo em direção do eixo X, proporcionou o menor consumo energético, analisando assim pela questão de uma menor temperatura, mas não é uma tendência, né? A gente tem vários estudos que podem ser realizados com consumo durante a pressão, mas então menor consumo energético, porque eu usei a menor temperatura, uma maior velocidade de produção e uma melhor adequação geométrica para paredes finas quadradas. Basicamente foi isso. Esse foi uma parte de um projeto maior. Mais etapas do projeto, a gente desenvolveu toda a análise quantitativa, então, com aquele gráfico que a gente conseguiu plotar os pontos, foi possível fazer todo tipo de análise, porque eu consegui juntar retas, consegui saber a distância entre uma parede e outra, apliquei desvios estatísticos para poder converter tipo, a informação do gráfico em informações de dimensionamento. Então, é uma coisa que a base do projeto foi essa e foi evoluindo para algo bem maior. Agradecimento às empresas parceiras, a 3DX Filamentos, que proporcionou todo o insumo para a produção, e a Top Ink 3D, que proporcionou a impressora para o laboratório, e a bolsa de científica também, pela FAPESP. Algumas referências, as referências utilizadas. E é isso, pessoal. Pessoal, alguém tem alguma pergunta para o Kelvin? O Kelvin, qual que é o título do trabalho? Eu me perdi. É a avaliação da temperatura e velocidade. Volta lá, fazendo favor. Então eu... Perfeito, né? Tá, eu tinha lido errado, então. Tá certo. Essa avaliação é feita em cima de um tipo de filamento só. Ou existem outros tipos de filamento que vão apresentar esse mesmo resultado? Você não sabe? Esse estudo foi feito para esses parâmetros específicos aqui. O material não foi um fator de controle na pesquisa, a gente não variou o material. Tá. A gente usou o PLHT. Então, esse foi um estudo para o PLHT, para aquela geometria. Uma geometria para tentar proporcionar variações bem abruptas, para tentar extrair ao máximo, mas não foi variando o material. A gente escolheu só o PLA. HT. Tá, ele é o material mais utilizado para esse tipo de impressão? Ele é um material, a nossa impressora ela é mais para PLA, ela não imprime para ABS. A gente tem dois contrapontos, né? A gente tem um ABS, que é um material do petróleo, e ele produzido a partir do petróleo, que tem todas as questões de sustentabilidade, só que ele tem uma resistência um pouco maior, ele tem uma resistência maior, então tem aplicações que a gente não consegue substituir. Mas se você fizer algum estudo, uma aplicação específica, a gente consegue substituir pelo PLA muitas vezes. Eu fiz um outro estudo anteriormente de um tratamento térmico que a gente pode aplicar em amostras e provei que era possível aumentar a resistência. Então, depende de aplicações, a gente pode fazer contrabalanços para poder tentar alcançar. Então, os dois mais utilizados são esse. A gente tem o ABS, que tem esse problema, o PLA, que tem uma parte sustentável favorável, por isso a utilização dele é desejável. Temos outros que é o PETG, que também tem a parte do petróleo, e entre outros, mas os mais utilizados é isso, o ABS e o PLA. Entendi. Agora a pergunta que não é mais tanto do trabalho, você pretende seguir nessa área a hora que terminar? Essa área de pesquisa? Essa área de pesquisa foi a que eu consegui ir indo mais na área, saindo um pouco ainda trabalhando em engenharia de materiais, mas indo mais para a área da elétrica, a parte de programação que eu consegui implementar nisso aqui, tudo que eu fui desenvolvendo. E o futuro dessa pesquisa, a gente vai tentar submeter agora, é fazer uma análise de visão computacional. Não, minha pergunta é assim, terminada a graduação, você tem ideia de continuar a carreira acadêmica com esse tipo de pesquisa? Ou... Sim, então, aí eu tava chegando lá, desculpa. Então, aí o próximo passo a gente está pensando de fazer uma análise de visão computacional. Então a gente aplicar todo um sensoriamento durante a impressão e eu tenho toda essa base eu já sei como analisar essa amostra. Então eu consigo fazer a visão computacional. Então Entendi. É até um projeto base para talvez seguir num mestrado. Que aí você está em que ano? Eu estou no meu 4º ano. Ainda você faria o ano que vem? Cara, conversa com o Cleito. Gente, vocês não têm ideia, o Kelvin está em bolsa da FAPESP. Vocês não têm ideia como a FAPESP está financiando isso. Quer dizer que é um projeto que
que às vezes você se apresentou de uma maneira muito boa, muito bem apresentada e deu até a impressão de ser um projeto muito simples. Mas não é que o projeto é simples, é que a apresentação dele foi muito boa. Se a FAPESP está financiando, vocês ficarem de olho, cara, que é um projeto de altíssimo nível. Eu conversaria com o Cleiton para você não fazer mestrado. Você consegue o doutorado direto. Você consegue o doutorado direto. Que é por isso que eu perguntei, você está no 4º ano. Você pegar 2 anos de bolsa de FAPESP, não tem por que você fazer mestrado. Né? É você e o Wesley que tem aquela publicação naquela revista de fator de impacto alto. Né? Aquilo ali, mais a bolsa da FAPESP, é ter o passaporte para o doutorado direto. Tá? Conversa dessa possibilidade com o Cleiton. Tá bom? Parabéns. Uma salva de palmas aí.